Análise, formação e prática clínica. É sobre isso que vamos falar na live de hoje. Será uma conversa, um bate-papo a partir de perguntas e respostas que eu recebi em um quiz que fiz recentemente, além de perguntas que vocês podem fazer agora, durante a live. Sejam todos bem-vindos. Hoje é 21 de novembro de 2020. Não terei um convidado para dividir a tela. Todos vocês são os meus convidados para essa live. Vamos conversar livremente em torno da formação do analista e o início do exercício desse ofício, a psicanálise. Sejam todos bem-vindos. Vamos ver quem já está aqui. Marilda, Edu, Adriana, boa tarde. Cris, bem-vindos. Vamos falar sobre um tema tão importante, tão extenso. Olá, Clareira, joie de vivre, todos bem-vindos. Vamos falar sobre um tema muito relevante que está sempre ali pedindo uma reflexão. A formação do analista. Isolda, seja bem-vinda. Tânia Maria. Essa live fica gravada depois no IGTV e na semana seguinte será postada no meu canal do YouTube, onde tem outros vídeos também. Tuti, bem-vinda. Tânia, já tinha falado. Para a gente aquecer aqui o nosso bate-papo, queria que vocês dissessem em que cidade vocês estão. Assim a gente vai interagindo, se conhecendo mais. Eu estou aqui em São Paulo, não sei, acho que tem algumas pessoas novas por aqui, mas tem pessoas também já aqui, ó, a Jacira, a Anaélia, queridas amigas, um abraço, a Eliana, que está sempre aqui, Eliana, a Aline, ó, de Sorocaba, Brasília, que legal, Recife. Eu tenho algumas alunas de Recife, Votuporanga, sim, Carol, um abraço. Heloísa, Caxias do Sul, sim, Eliana, legal. Muito bem, Valéria, que legal você aqui, uma querida amiga, lá da Bahia, que mora no Rio. Jorge, boa tarde. Aline de Ourinhos. Estou vendo que tem alguns alunos do curso de Introdução à Psicanálise que eu estou ministrando no sábado, algumas pessoas do grupo de estudo. Ô Rosângela, boa tarde. Tudo bom, Heloísa? Espero que você esteja bem, todos vocês aqui. Oi, Cláudia, um abraço. Olá, GA, eu sei que você é uma conhecida, só que eu esqueci de quem é esse Instagram, GA, por favor, me ajuda aí. Simone, Eunice Lemos, arte, minha artista predileta, que volta e meia eu ponho uns quadros dela nos stories. Boa tarde, Neves. Boa tarde a todos vocês, Clarice, Alê, é um prazer tê-los aqui. A ideia da live é uma conversa mesmo. Isso, a Ana, de João Pessoa, claro, Ana Maria. Nossa, deu um branco, o endereço às vezes, né, do Instagram não é o nome, o primeiro nome da pessoa, e aí às vezes acontece isso. Maria de Górgolas, Fernanda, um abraço para vocês, Alê, Legalda, Fernanda, boa tarde. Oi, Anaélia, Andréia, Rosalva, um beijão. Todos muito bem-vindos.
nós vamos falar de um tema que o Freud também se ocupou muito, teve bastante preocupação em deixar o caminho da formação em psicanálise sinalizado. E nós podemos nos apoiar nesse modelo, inclusive porque ele se mostra efetivo até hoje, né? Paula Valéria, uma ex-aluna minha lá da Escola de Sociologia e Política. Quanto tempo! Olha aqui, a Neves é de João Pessoa, um abraço. Josiane. Tem uma interrogação aqui na barra inferior, que se vocês clicarem nela, vocês conseguem digitar a pergunta dentro de uma caixinha de perguntas, que depois fica mais fácil para organizar aqui e a pergunta não se perde conforme a barra de mensagens aqui vai rolando. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre a formação em psicanálise, mesmo o exercício dessa profissão, vocês podem usar essa interrogaçãozinha. Bianca, bem-vinda. Josiane, Eliene, Batista, Sandra. E olha, acho que entrou uma pergunta. Eu vou abrir as caixinhas. Eu me programei assim. Boa tarde, Tânia. Como eu fiz um quiz há poucas semanas perguntando sobre aspectos da formação em psicanálise, por exemplo, como a escolha do analista, vocês fazem análise ou não, fazem supervisão ou não. Então, eu selecionei algumas perguntas e isto me orientou aqui num discurso, né, numa interlocução que eu pretendo estabelecer aqui com vocês sobre esse tema. Vou só fazer uma pausa para mandar um abraço aqui para Pirapora, a Tânia Maria, o Wilson, um ex-aluno muito querido, tá aqui dando boa tarde. Sim, a live vai ficar gravada aqui no Instagram e na semana seguinte vai para o YouTube. Kátia, um abraço. Então, eu me baseei nessas perguntas do quiz para começar a discorrer sobre a formação do analista e aí eu vou também, a ideia é responder perguntas que surjam a partir desse diálogo, tá? Então vamos lá. Só lembrando mais uma vez, tem uma interrogação na barra inferior que vocês podem escrever a pergunta lá, que depois é mais fácil para eu visualizar aqui. Bom, Freud ficou bastante preocupado, aliás, ele desde o início ele tinha uma preocupação em transmitir a psicanálise, em que a psicanálise não ficasse exclusiva a um grupo pequeno, pelo contrário, né? Ele queria interlocutores que ajudassem a propagar a psicanálise. E de fato, ele teve vários interlocutores, algumas pessoas chamam de discípulos, os seus seguidores, pessoas com que ele trocava, né, discutia. Temos aí Breuer, por exemplo, Fliess, com quem ele se correspondia, e ali gera uma espécie de discussão daqueles casos, né, uma espécie, entre aspas, de supervisão, porque era um pensar junto sobre casos que todos eles atendiam. E aí foi surgindo um formato tanto do exercício da psicanálise como da discussão e também um incentivo, né, à escrita, às publicações, o que Freud fez de forma excelente, ganhou inclusive um prêmio Goethe de literatura, um dos mais importantes. Ele tem o dom da escrita, né, um pensamento muito claro, uma costura de ideias assim que de fato confere muita clareza sobre tudo aquilo que ele queria transmitir. Então, inicialmente, a preocupação dele em torno da psicanálise se deu nesse âmbito. E funcionou, né? A psicanálise começou a ser propagada
E muitas pessoas, muitos médicos, começaram a exercer a psicanálise de um modo diferente do indicado por Freud, das suas ideias, dos seus princípios. E nesse momento, Freud percebe então que ele deveria ter um cuidado a mais com a psicanálise, que era deixar explícito, muito explícito, o que de fato é a psicanálise, como se dá a formação em psicanálise. Então, na época, ele falava, né, tem os charlatões que se apropriam de forma indevida, fazem algo que não é psicanálise, mas estão dizendo que se faz a psicanálise do Dr. Sigmund Freud. Bom, nesse contexto, né, ele então tem alguns textos em especial que ele fala, lá em 1919, 1926, ele começa a falar claramente da formação do analista, o que ficou conhecido como tripé em psicanálise. Então, a formação vai se apoiar em 3 pilares, né? A análise do analista, como a melhor forma de se conhecer o objeto da psicanálise, que é o inconsciente. Então, aqui já tem muitas mensagens nessa mesma colocação. Quer dizer, a psicanálise não é algo que se apreende somente com o intelecto. Ela precisa ser vivida, e vivida na transferência. Daí a importância da análise pessoal do analista. A melhor forma de você conhecer o inconsciente é conhecer o seu próprio inconsciente. E isso se dá por meio de uma análise. Então aqui eu vou depois abrir outras questões aqui em torno da análise do psicanalista. Olha, o Alexandre Patrício é um colega da PUC, do doutorado, que está aqui. Um grande abraço, Alexandre, que bom. A psicanalista, aqui é uma página de psicanálise muito ligada na leitura. A gente vai falar disso aqui, né? Porque lá ela fala não só de leitura de psicanálise, mas da leitura de literatura. E eu quero também enfatizar a importância da cultura geral na formação do psicanalista, tá? Bom, mas além da análise do analista, o Freud também ressaltou a importância e a necessidade das supervisões clínicas e do estudo propriamente dito da parte didática. Então, sobre esses 3 pilares que nós vamos falar. Bom, a formação do psicanalista, então, fica aí muito claro que é algo extenso. Não existe um dia que um psicanalista vai dizer, bom, eu já estou pronto, não preciso mais ler nada, não preciso fazer análise, nem tampouco autoanálise, enfim, né? Eu estou pronto, vou fazer um curso e sair de lá psicanalista. Não é exatamente assim. A psicanálise não está inscrita na área de exatas. Então, é uma formação complexa. Mas eu vou começar, na verdade, falando da análise. E aí, no quiz que eu fiz algumas perguntas do tipo, quais os critérios que você usa para escolher o seu analista? Vieram muitas respostas, né? A experiência do analista, eu perceber que ele tem ali traços mais humanos, que não é uma relação fria, a trajetória, a formação dele, outros por indicação. E o fato é que a escolha do analista é algo muito pessoal, né? Não é minha pretensão aqui dizer para vocês como escolher o seu psicanalista, mas provocar algumas reflexões porque tem questões importantes. A primeira delas, que de fato ela é importante observar a formação do psicanalista. Acima de tudo, se quem está escolhendo a análise é alguém que, né, pretende ou está se formando, está trilhando essa formação em psicanálise.
Então é importante sim conhecer, e isso não quer dizer que você tenha que fazer uma grande investigação sobre a vida do seu analista, não é isso. Nesse sentido, quem é do meio, né, já tem informações aí sobre vários psicanalistas por meio dos livros que leu, dos artigos, ou se foi um professor, um ex-professor, as indicações, indicação de alguém que teve ali um bom resultado com esse psicanalista, que se sentiu acolhido, sustentado. Agora, e por que, né, esse cuidado? Justamente por aquilo que eu falei há pouco tempo. Tem pessoas que ainda estão muito no início da formação, e ali já está se colocando como um psicanalista experiente. Então esse tipo de cuidado a gente tem que ter para quem está em formação em psicanálise. Mas é claro, gente, que no fundo, a escolha do analista se dá pela transferência. Né? O que você consegue enxergar naquele psicanalista que vai além da experiência curricular dele, claro, né? Um outro tipo de comunicação que acontece nessas entrelinhas e aquele psicanalista te sugere confiança, né? Ou às vezes a transferência se dá pela pessoa que te indicou o psicanalista. É alguém que você tem tanta confiança que o fato de ser uma indicação dela te transfere automaticamente a confiança para este analista. Então, são pontos para a gente pensar. Não é uma receita ou algo nesse sentido, não. E aí a gente pode, inclusive vocês podem aí ir colocando e, enfim, para a gente conversar sobre isso. A psicanálise, ela é da ordem da singularidade, né? Então é importante nesse sentido, quando o psicanalista se coloca acima de tudo nas redes sociais, ele falar minimamente sobre a formação dele, para que as pessoas saibam, né, de que fonte elas estão bebendo. Isso eu acho bem importante. Isso ajuda a entender, né, mais sobre esse analista. Não significa que ele vai ter que falar da vida pessoal dele, nada disso. Afinal de contas, o analista, segundo Freud, ele deve ser o espelho do seu paciente, a famosa também tela em branco. O paciente, no fundo, vai projetar no analista aspectos da sua própria identidade. E para isso, nesse sentido, quanto menos ele souber do analista, melhor, né? Bom, ainda sobre a formação, né? A análise pessoal, o importante é que todos aqueles que pretendem ser psicanalista ou já começaram os seus atendimentos orientados pela psicanálise, que busquem a sua análise pessoal. É inconcebível um psicanalista que não tenha investido. O que eu falo investido é se dedicado, é realmente se colocado em análise, né? E isto significa, gente, é um processo de fato com envolvimento. Por que eu estou marcando isso? Porque às vezes algumas pessoas começam a análise e quando se depara com aspectos mais difíceis, ela para. Ok, isso até pode acontecer, mas é importante que num dado momento se retome esta análise, ou com esse analista ou com o outro. Se no primeiro momento foi impossível dar prosseguimento, pense sobre isso, mas antes de interromper essa análise, eu até sugiro que coloque para o seu analista que está difícil, que não está gostando, ou sei lá o que está acontecendo, que vocês possam falar sobre isso. Esse pode, inclusive, ser um momento aí, uma espécie de divisor de águas, que, se vencida essa resistência, a análise pode avançar em relação aí a um desenvolvimento, ao progresso em análise, né?
Outro dia me perguntaram assim, tem alguém que não está gostando, não se sentiu sustentado pelo analista. E a primeira coisa que eu falei é que é muito difícil, é quase impossível a gente dizer algo sobre o processo de análise de um outro, né? Porque como é que eu ou qualquer outra pessoa de fora tem como saber se de fato houve ali, ela se trata de um analista que não estaria minimamente preparado para se colocar na clínica, né? Ou diz respeito à resistência, que é aquele entrave, aquele nó que precisa ser desatado pela dupla analítica. Mesmo quem busca análise, quem quer fazer análise, tem um lado também que teme, porque a análise implica, sim, momentos muito difíceis. Ninguém vai para análise, pelo menos em princípio, né, para ficar ali numa conversa social. Não, é um aprofundamento da sua vida, e isso, claro, que a análise também dá muita... Como é que eu tô aqui, me veio uma palavra que está muito na moda e eu não quero falar para não usar aí com um sentido equivocado, né? Eu vou usar, mas eu vou explicar aqui, não me vem algo melhor, no sentido de que ele potencializa, mas não é no sentido de empoderamento, de potência, nada disso nesse sentido que estão falando hoje como o empoderamento. Não, a análise, entre outras coisas, é uma experiência de muita dor, mas é claro que esta experiência não é só de dor. Ela também, nesse sentido, potencializa a possibilidade de se conhecer, de usar melhor os seus recursos, de revisitar os traumas antigos, né, lá de uma vida, do início da vida, ressignificá-los, porque é a partir disso que a gente pode crescer enquanto pessoa, se desenvolver e não ficar tão presos a questões aí inconscientes que terminam ditando o nosso comportamento, levando a uma repetição sem a gente se dar conta, né, de que esses aspectos estão atravessando as nossas escolhas, tá? Bom, então é isso, análise precisa de coragem, acima de tudo. É uma transformação incrível na vida, que é a opinião da Kátia, sem dúvida. Uma transformação incrível e que para acontecer precisa de 2 pontos, né? Um analista que não só está preparado tecnicamente, mas ele está aberto para o encontro, para ouvir a singularidade do seu paciente. Cada paciente é único e a gente tem que se abrir para esse outro, para conhecer esta pessoa e não para querer colocar uma teoria dentro daquela vida, mas acima de tudo para conhecer essa pessoa dentro da sua singularidade, da sua assinatura, né? E por outro lado, precisa ter um paciente que se permita viver tudo isso. Então a análise pode ser muito bom quando tem esse encontro. Às vezes o encontro não acontece, por um motivo ou por outro, né? Ou, enfim, vou falar aqui, principalmente do lado do paciente, às vezes ele não está pronto naquele momento, ele não dá conta, não consegue, por exemplo, falar dessa resistência, desse medo, da dor que está sendo em aquele momento da análise. E aí isso pode se sobrepor à continuidade desse processo. Por isso que é sempre importante falar sobre isso. A limpeza na chaminé, exatamente. Exatamente, a Valéria fala, né? A análise é a descoberta de nós mesmos, sim, principalmente dos aspectos inconscientes que estão aí o tempo todo e às vezes a gente não se dá conta. Aproximar, né, a pessoa do seu próprio mundo, dela mesma.
No quiz, quando eu fiz a pergunta sobre análise, surgiu uma outra pergunta. Eu, ao invés de uma resposta, uma pergunta que eu achei muito interessante. Existe alta em análise ou o analista nunca para a sua análise? Sim, existe alta em análise. Agora, análise é um processo longo, sem pressa, né? Porque são muitas questões envolvidas e, acima de tudo, o ritmo que cada um pode acessar, revisitar a sua história. Então, o número de frequências com que se faz análise, tudo isso tem implicações na duração de uma análise, mas via de regra é um processo longo. O que não significa que só vai ter um resultado ou uma mudança no final do processo, no dia da alta. Não. Algumas pessoas, inclusive, conseguem ali já se deparar com algumas questões, né, e compreender uma série de questões bem no início até, né? Mas realmente exige tempo para que se tenha um crescimento, um desenvolvimento. A alta é um momento muito interessante, porque a alta em análise, ela vai acontecer quando, né? E o Freud tem alguns artigos, inclusive, que ele fala sobre isso, outros psicanalistas também falam sobre isso, mas antes eu vou só ler esse comentário. Ó, a Giane fala, já fiz e voltei a fazer tem 2 anos. Foi uma questão muito importante de sobrevivência, mas o efeito demora, pelo menos para ela. Mas o resultado é bom. Aqui são as palavras da Giane. E o mais interessante, né, Giane, que a análise, para cada pessoa, é um processo único, né? Então, por mais que a gente fale aqui, não quer dizer que a pessoa vai encontrar exatamente isso quando ela se submeter a um processo de análise, né? Então, a gente está falando aqui de ideias que orientam aí a psicanálise. É possível o paciente ter diagnóstico dos seus traumas por parte do psicanalista? Eu não sei se eu entendi bem a pergunta, até se você puder explicar, no sentido assim, de que o paciente vai lá e ele espera receber esse diagnóstico, que o analista comunique esse diagnóstico, será que é isso? Só me esclarece para eu poder falar alguma coisa sobre a sua pergunta. Enquanto isso, eu vou retomar a alta aqui, a alta, né? Então, a alta em análise, ela vai acontecer a partir de alguns pontos. Por exemplo, quando o paciente consegue diferenciar com maior clareza o mundo interno de mundo externo. Sim, nós não estamos falando do bebê, não, estamos falando de um adulto, né? Aquela parte no adulto que às vezes fica lá de trás, né? Que, por exemplo, aquelas pessoas que atribuem ao outro a responsabilidade sobre o que acontece em sua própria vida. Então, este é um exemplo. Né? Então, nesse caso, o que seria necessário antes de se dar alta a esse paciente? Que ele possa ver com clareza o que vem do seu mundo interno e o que é do outro. Né? Envolve também, né, um conhecimento muito claro do seu funcionamento psíquico, que ele possa identificar como ele reage diante de tais situações, o que X ou Y mobiliza nele em termos de comportamento, de mundo interno, sentimentos, por que ele provavelmente se sente assim ou assado diante de tais situações. E isto, no final de análise, precisa então que o paciente tenha introjetado a função analítica. Quer dizer, mesmo ele após a alta, ele continua com esse diálogo com ele mesmo, né?
entendendo o que ele está fazendo, por que está agindo daquele jeito, por que tal situação mobilizou o sentimento X ou Y. Então, esse é um dos sinais, né, de que essa pessoa já pode andar sozinha, né, já pode ter a alta. E aí, no final de análise, envolve também a desidealização do seu analista. Poder ver esse analista mais como real e não tanto como as projeções do mundo interno do paciente. Então, esses são alguns pontos que sinalizam o momento da alta. Então, vamos lá. O Neves repetiu aqui. Ele quer saber do problema que ele sofre, ou saber o que de fato lhe causa sofrimento. Essa é uma conversa, Neves, que o tempo todo vai permear o processo analítico, né? E isso não quer dizer que vai ter por exemplo, uma sessão que o analista vai dizer, olha, eu vou lhe comunicar o seu diagnóstico. Não costuma ser por aí. Mas quando o paciente fala, primeiro ele está se ouvindo, e se ouvindo de um modo como provavelmente ele não se deu conta ainda. Então a análise também tem essa função, né? Ele ouve o analista a partir do que ele falou, e nisso ele vai começando a entender o porquê do seu comportamento, dos seus sentimentos, do seu sofrimento, disso tudo, né? Das suas idealizações, tá? Então, não necessariamente ele se trabalha com laudo, com um nome, olha, um diagnóstico que é comunicado ao paciente, como, por exemplo, se faz na medicina. Não, mas o importante é poder falar sobre isso e automaticamente vai se tratando, né? Isso está sendo tratado no sentido de tratamento mesmo, de evolução. Aqui, a Cláudia. Oi, Cláudia. Cláudia diz que na análise encontramos com a nossa subjetividade e um profissional sensível faz toda a diferença. Análise é um processo de autoconhecimento. Que é a opinião da Cláudia, muito bem, é isso mesmo. Então ela já deu aqui, olha, um traço que para ela é importante e eu super concordo, um analista sensível. Essa sensibilidade faz com que ele escute o que de fato é importante, o que é singular nesse paciente e que ele esteja ali sustentando esse paciente e não simplesmente aplicando uma teoria. Análise não é isso, embora esta sensibilidade tenha um aporte na teoria, sem dúvida, né? Aqui, ó, não sei se eu consegui deixar de idealizar meu antigo analista, por isso que a análise tem um tempo longo. A análise é longo. Pois é longo, né? É longo e não é. A gente fala de um tempo objetivo e de um tempo subjetivo, né? O que é longo? Né? Talvez soe tão longo porque a gente vive numa cultura muito imediatista. E a ilusão de algumas pessoas de alguma coisa pronta, mas a análise não é fast food, não é McDonald's, né? Vai lá com o carro, vai lá no drive-thru, entra, pega o sanduíche, vai embora, resolveu o assunto. Pelo contrário, é um mergulho, o convite é para um mergulho no inconsciente, e isso demanda tempo. O inconsciente é atemporal, então a gente não vai tratar do aqui e agora, da coisa objetiva, como é a proposta de outras áreas psicológicas, né? Não, aquilo que a gente viveu ao longo de toda a nossa vida e que foi reprimido no inconsciente continua atual, interferindo hoje em algo que aparentemente não teria nenhuma ligação com um trauma vivido precocemente, por exemplo, mas tem, né? Então, olha aqui, a Giane Bassani fala que a análise parece um milagre.
A Kelly fala, é isso, né? Essa história de querer resolver logo a angústia. Mas é possível, uma coisa é a gente querer, né? Outra coisa é poder, é ser de fato possível. Claro, quem não gostaria, pelo menos no momento, Freud já dizia, né, alguma coisa mais ou menos na linha de que a vida é seca, é muito dura. Então todos nós precisamos de alguns mecanismos de defesa. A questão é quando isso se torna imperativo, né? Quando a gente age predominantemente numa defesa contra as próprias angústias, aí a gente adoece, né? Mas, deixa eu voltar aqui. Aí tem um texto do Freud que ele diz que quando alguém perguntava para ele, é longo, quanto tempo vai durar? Ele dizia, olha, comece a caminhada e aí a gente vê onde vai parar, né? A gente vai ver quanto tempo vai durar. E é por aí. Não tem como dizer, como talvez em outras áreas da saúde, se você fala, olha, o tratamento dura tal. Até porque a análise não é só tratamento, é acima de tudo conhecimento, né? Olha aqui, olha, a Irma fala que faz análise há 3 anos e as pessoas perguntam se ele não vai mudar de analista, que ele não tem vontade de mudar. É importante que ache a mudança? Não, pelo contrário, você deve seguir, né? Se você está vendo o resultado, né? É importante que você siga. Em algum momento da alta e tal, se lá na frente, algum tempo depois da alta, você sentir vontade, né, entender que precisa de uma outra análise, aí você pode procurar outra pessoa. Bom, então, pessoal, em relação à importância da análise para o analista, eu até selecionei aqui uma citação do Freud que eu não gostaria de deixar fora da nossa conversa, né? Ele diz que nenhum psicanalista avança além do que seus próprios complexos e resistências internas permitem. Por isso é impossível um analista que não faz a sua análise, né? É incompatível. Ele não conseguiria fazer uma análise, seria uma outra coisa ali, porque vai ter ali uma sobreposição de questões do analista e do analisando, muito provavelmente, que impede com que o analista possa de fato escutar e ajudar esse paciente em questões que para ele mesmo não estão ainda bem elaboradas, tá? Então aí é um dos pilares da formação do psicanalista, é a análise pessoal. Aqui, ó, há um tempo certo de ir para o divã? Não, isso aí é muito da postura do seu analista e da possibilidade, né, do paciente. Né? Nem todo um paciente, por exemplo, bom, enfim, é que eu não quero entrar em questões tão pessoais, né? Mas tem pacientes que chegam muito ainda. Eles precisam de um tempo maior para estabelecer um vínculo de confiança com o analista antes de se colocar no divã, né? Alguns psicanalistas entendem que depois das entrevistas iniciais ele apresenta ali o divã ao paciente. E aí vai-se ou não para o divã e vai-se falar ou não sobre, por exemplo, quando o paciente não vai, se recusa o divã. Antigamente, ou ainda hoje, talvez, alguns analistas tradicionais talvez ainda façam isso, não se pensava numa análise que não fosse no divã. Né? Então, esperava-se que o paciente falasse o que lhe vem livremente à cabeça e que deite no divã. E alguns analistas, há um tempo atrás, achavam que se o paciente não vai para o divã, ele não podia aceitar em análise. Mas isso, imagino que se é algo muito, enfim, é esporádico e tal. Eu não sei, posso estar equivocada.
Eu particularmente, eu acho que o divã, ele é uma técnica, é um recurso, é muito bom, é muito importante o paciente usar o divã, mas não pode ser imposto, porque se ele não se sente pronto para deitar, não funciona, né? Então a gente vai falar sobre isso e entender na história daquele paciente qual é o significado dessa resistência aí para o divã. Né? E para cada paciente pode ser um significado diferente. Mas sim, é importante. É importante porque o divã favorece esse mergulho, né, no inconsciente. Um outro pilar que o Freud colocou como central na formação do analista são as supervisões clínicas. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui sobre as supervisões. Bom, primeiro eu vou falar o que eu entendo, né, o que deve acontecer numa supervisão, e aí depois eu falo aqui, tento, não sei se responder, mas dialogar com vocês sobre a supervisão individual ou em grupo. A supervisão, ela é extremamente importante porque é um espaço para se discutir como se dá a compreensão do paciente e a aplicação, como aquela teoria XYZ da psicanálise aparece e pode ajudar a entender o paciente. Então é uma junção ali da teoria com uma técnica, mas acima de tudo é um lugar para se pensar como a transferência foi estabelecida ou está se estabelecendo e o que se mobiliza na contratransferência. Então são aspectos muito importantes de serem pensados. E eu estou falando pensar aqui com um propósito muito claro, porque a supervisão não é assim uma avaliação, não é para dizer, olha, você está acertando ou você está errando, é muito longe disso. Tá? Não é para avaliar, muito menos julgar o analista. E acima de tudo, a escolha de um supervisor deve ser alguém que você confia para colocar ali talvez suas angústias, inseguranças, se for o caso, e tudo mais que possa surgir, coisas que talvez você nem tenha pensado que estão presentes, né? Na sua prática clínica ou no atendimento de um determinado paciente. Então é um espaço para pensar juntos sobre aquele paciente ou os pacientes que estão, né, sendo cujo atendimento está sendo supervisionado. Deixa-me ver. A supervisão tem um aspecto bem importante e delicado, é que ela não é uma análise, mas ela pode produzir efeitos terapêuticos. Ou seja, o tempo todo, gente, o psiquismo do analista está em questão, está colocado no setting. Né? Aliás, os settings são dois inconscientes, né? O do paciente e o do analista. Então, é esta relação que precisa ser pensada e que se é pensado numa supervisão. Como é que está se dando esse encontro? Então, claro que também nesse sentido pesa uma supervisão com alguém que já tenha uma experiência, já tenha trilhado aí um importante caminho, inclusive na clínica, não só alguém que conheça a teoria, porque a psicanálise ela é a junção, né? A psicanálise ela envolve divã no sentido, não só no sentido literal, mas no sentido de como um símbolo da clínica. Alguém que estuda muito, muito, muito a psicanálise, mas não tem essa experiência clínica, então ali não sei se conseguiria contribuir, até entendo que não, com um supervisionando.
Então é importante também que se observe esta experiência clínica ao escolher um supervisor, né? E acima de tudo, eu vou falar algo que para alguns pode parecer muito básico, mas eu entendo que é importante a partir de algumas observações que eu fiz, né? Quem de fato, né, pretende avançar no âmbito da psicanálise, é importante que beba nessa fonte. Não estou falando de fazer tudo com a mesma pessoa, não é isso. Mas o que eu tenho observado? Às vezes as pessoas falam, né? Olha, eu me identifiquei mais na faculdade com a psicanálise, tenho lido alguns textos do Freud, vou começar a estudar. E aí escolhe um curso de uma outra linha ou um supervisor de uma outra linha que não a psicanálise. E aí eu acho que atrapalha bastante a formação em psicanálise. Beber uma aguinha. Então, isso é bem importante, tá, pessoal? A gente, até porque a psicanálise por si é extremamente extensa. Então, no campo da psicanálise, já tem muitos autores, muitos conceitos, vários modelos, né, teóricos barra técnicos barra clínicos, já é bastante extenso. E a psicanálise também é diferente de qualquer outra teoria psicológica. E essa diferença está na escuta do inconsciente. A única escola que se propõe a escutar o sujeito, né, o sujeito do inconsciente é a psicanálise. Então, fazer outras especializações, de fato, tendo uma identidade com a psicanálise, eu acho que é algo que precisa ser bastante pensado, inclusive se de fato é a psicanálise que faz sentido para essa pessoa, talvez não seja, né? Bom, uma outra coisa que eu acho muito importante, já que eu estou me propondo a dialogar com vocês, né, sobre a formação em psicanálise. Isso é uma postura minha. Boa tarde, Maria, bem-vinda. Eu não aceito nenhum analisando meu como supervisionando. Eu acho que são campos distintos e mistura muito, eu acho que não ajuda, pelo contrário, eu acho que ali tem alguns enroscos que podem surgir, enroscos desnecessários. Então, é importante fazer supervisão com uma pessoa que não seja o seu analista. Pode parecer também óbvio para alguns de vocês, mas eu tenho visto aí alguns cursos de formação que a pessoa tem que fazer análise com o professor do curso e fazer a supervisão também com o professor do curso, né? Então, eu acho isso muito delicado. Obrigada, Neves. Assim, a gente está num momento muito importante que muitos psicanalistas vieram para as redes sociais, inclusive eu, né? Abri a minha página, que era privada, no início da pandemia, para fazer lives, trazendo colegas, professores, para a gente abrir um espaço de diálogo, né? Esse foi o objetivo de eu abrir a minha página aqui, torná-la pública. Só que a pandemia, e para a gente pensar acima de tudo a pandemia, tanto que os primeiros temas de live giravam em torno da pandemia, claro, as repercussões da pandemia no homem, na prática clínica, etc. Só que a gente já está aí quase um ano de quarentena. Então, em algum momento, os grupos de estudos e cursos que eu dava no consultório, eu trouxe para cá. Mas isso é uma outra coisa. E assim foram muitos psicanalistas. Então, aqui termina sendo um espaço de interlocução e também termina sendo um
um espaço onde outras pessoas vão te conhecendo, pessoas que não te conheciam antes, conhecem a partir daqui. Isso acontece com todos os psicanalistas que estão na rede, né? E aí, me chama muita atenção algumas pessoas que se colocam, tem muito psicanalista sério, que fique registrado, muita gente fazendo de fato psicanálise, mas tem muitas propostas desvirtuadas, inclusive antes da internet, né? Tem cursos que antes da Instagram tá aí como um veículo de divulgação ou de comunicação para a psicanálise, já tinha cursos que ficava tudo muito misturado. Então, por isso que tem que ter bastante cuidado, né? Mas tem muita gente séria, muita gente boa, tanto pessoas como institutos, escolas, que vocês têm acesso a partir das redes sociais. Bom, eu acho que sobre a supervisão, em princípio, falta responder a pergunta, se a supervisão clínica, ela deve ser individual ou em grupo. Isso é muito pessoal, né? O que eu sugiro, algumas coisas que eu acho que são importantes observar, é que numa supervisão individual, geralmente as pessoas ficam mais à vontade para expor questões relativas à contratransferência. Agora, uma supervisão em grupo, ela é muito bacana no sentido de que você também aprende ao escutar o seu colega relatando o caso, aprende ao escutar seu supervisor a se colocar em casos tão diferentes um do outro e a partir de analistas distintos. Então isso é muito interessante. O que é importante também, que quando se faz supervisão em grupo, que esse grupo tenha ali uma coesão, que seja um grupo que está na mesma sintonia, no sentido de acolher, e não de olhar, olha, ele está indo bem ou ele não está bem, uma certa competição ou uma crítica ao outro. Eu acho que isso é bastante prejudicial. Mas os grupos que se constituem como um espaço seguro, né, onde de fato as questões importantes podem aparecer, eu acho bem interessante a supervisão em grupo. Claro que cada um sabe de si, né? Vai se identificar, vai se sentir melhor fazendo individual ou em grupo. É de cada um. Tem que ter empatia, exatamente, Cláudia. Não só entre o supervisor e o supervisionando, mas entre os membros do grupo também, né? Obrigada, Fernanda. Obrigada. Então, a Fernanda falando assim, você é muito ética, né? E eu tô agradecendo a fala dela, mas é uma coisa, sabia que é central na psicanálise, é a ética, né? Tem que ter uma compatibilidade entre aquilo que se diz, né, o que está lá nos registros da psicanálise, na teoria, e a conduta do psicanalista, né? Senão tem alguma coisa aí que se distancia da psicanálise. Bom, e agora a parte, o último pilar, o terceiro pilar, que é a parte didática, o estudo, tanto dos conceitos como da técnica psicanalítica. Essa é uma parte também muito extensa, muito ampla, como tudo na psicanálise é muito profundo, porque na verdade, gente, por que a psicanálise ela é complexa e ela é profunda? Porque o psiquismo é assim, né? A complexidade não é a psicanálise que impõe, é o psiquismo que exige, que solicita. A existência humana, ela é da ordem da profundidade, né? E o que a psicanálise faz é justamente lançar uma escuta para isso. E aqui eu posso até fazer uma brincadeira, né? Para as profundezas do inconsciente, que é a camada mais profunda da mente ou do psiquismo e cujo acesso, né,
ele leva aí um tempo e envolve uma gama extensa de conceitos, porque a teoria é a lupa que a gente coloca para olhar, né, o fenômeno que se apresenta ou as manifestações do inconsciente que está colocada ali no setting, né? Então a teoria é de fundamental importância. Por isso que a formação do psicanalista está sustentada nesse tripé. Na teoria, que a gente está começando a falar agora, a formação teórica, didática, na análise do analista e na supervisão, que é esse pensar o desenrolar de cada atendimento. A junção da teoria com a técnica ali ao vivo, né, na transferência. Bom, eu já abro as perguntas. A parte didática, ela vai desde a leitura que você faz sozinha na sua casa, e a página psicanalista está aqui como uma incentivadora da leitura, né? Não só de psicanálise, o psicanalista, além de conhecer a psicanálise, é muito importante que ele tenha uma cultura geral ampla, que ele leia jornal, que ele leia história, que ele leia romance, poesia, porque o homem está inserido na cultura. Nós não podemos isolar o homem do ambiente em que ele vive. Além disso, quanto mais, né, conhecimento tem, mais material a gente tem para associar, né? Para pegar ali emprestado alguns modelos para falar do psiquismo, o que, aliás, Freud fez como ninguém, né? Ele vai lá na mitologia grega e identifica que o complexo de Édipo tem similaridades com o funcionamento psíquico da criança numa determinada idade, né? E ele faz também, por exemplo, com o mito do Narciso. Quer dizer, olha, se ele não conhecesse, se Freud não fosse um homem culto, talvez ele tivesse demorado muito mais para entender aquilo lá, né? A vida dos seus pacientes e o funcionamento psíquico de um modo geral. Então, quanto mais cultura a gente tem, mais profunda é a nossa escuta, né? Deixa eu ver aqui. É possível indicar um livro ou um artigo que é fundamental analista? Que a pergunta é interessante, mas é difícil de ser respondida, né? Não é impossível, mas é difícil. Inclusive, Sandra, tem umas alunas do curso de sábado, do Introdução à Psicanálise, elas me mandaram uma mensagem. Olha, eu vi esse post aqui de uma psicanalista e eu queria saber de você, quais são os seus? Qual que era o post? Era alguma coisa mais ou menos, os 7 livros, 7 leituras que um psicanalista precisa fazer, alguma coisa por aí. Aí eu fiquei pensando e eu gostei do exercício mental, né, de pensar nisso. Então eu vou fazer, é a minha opinião, tá, gente? E é muito difícil, porque para começar, o Freud, né, que é o pai da psicanálise, a obra dele tem 24 volumes. Alguns volumes têm vários textos. Então eu tô aí pensando, mas indicar sim, eu acho que o Freud é sempre um bom começo. Quem está começando na psicanálise pode, por exemplo, começar a ler sobre a histeria, que foi o início de tudo. Olha aqui a Maria sugerindo a Clay, que ela viu comigo esse semestre, está amando a Melanie Clay. Sim, tem textos da Clay que são muito importantes, né? Fernanda, eu vou fazer o post, eu já selecionei, é só me organizar, porque esse negócio de postar aqui dá um certo trabalhinho, porque é foto, né? Aí tem que, enfim, ir atrás da capa dos livros, mas eu vou dar aí, espero que uma contribuição, enfim, para vocês, né? Mas eu já posso até adiantar que vocês podem pegar uma biografia boa do Freud,
né? A do Peter Gay pode ser, ou a da Elizabeth Rudnesco, que é sobre a vida do Freud, pode ser um bom começo. E aí depois eu vou falar mais nesse post, né? Um livro que eu postei. Aliás, aqui, Sandra, você que perguntou, você pode ir lá no feed depois e ir descendo, você vai ver que tem já várias indicações de livros. Livros todos escolhidos ali com muito cuidado. Por exemplo, o livro do Quinodos, que é um apoio à leitura de Freud para quem está começando, é maravilhoso. O do Davi Zimmermann, que aí ele fala não só da teoria, mas da técnica. Eu acho que são bons começos, né? E isso, nunca esquecendo dos pilares da escola inglesa, que é Freud, Melanchthon, Winnicott e Bion, né? Claro, esses aí são, assim, pedra angular. Obrigada. Olha, tem aqui a Ingrid falando que estudou Melanie Klein comigo e gostou muito. Obrigada, Fernanda. Bom, então, a parte didática vai desde a leitura sozinha, pode ser uma leitura em grupo, por exemplo, os grupos de estudo, né? Freud também recorria a essa troca, né? Os grupos de estudos, eles são formados e podem ser, eles têm data, né? Ali o encontro pode ser semanal, quinzenal, mensal, cada um vai achar o seu formato aí com a pessoa que você escolheu para fazer o grupo de estudo. Você pode começar ser um grupo sobre um autor específico, por exemplo, Freud, por exemplo, Melanie Klein, que vocês falaram, ou vocês podem pegar por um tema, por exemplo, um grupo de estudo em trauma. Vamos ver trauma em Freud, trauma em Winnicott, trauma, e aí por aí vai, né? Então depende muito também do momento da formação de cada um, né? Que tipo de busca nesse momento vocês estão atentos, tá? Mas é um recurso bem importante para a leitura. E aí, qual é a diferença? Essa é uma pergunta bem comum para quem está começando. Qual é a diferença do grupo de estudo para um curso? O grupo de estudo, ele não vai ter um professor ali dando uma aula, via de regra. A não ser também que você queira combinar assim, fugir um pouco do modelo padrão. Não. Mas assim, via de regra, vocês vão escolher um texto. Por exemplo, estudos sobre histeria. Então, quem está participando desse grupo de estudo precisa fazer uma leitura prévia, né, individual, e marcar aquilo lá que você quer saber melhor, que você ficou intrigado, que você não concordou, ou que você não entendeu muito bem. Então, ressaltar ali alguns pontos, e aí vocês levam esses pontos para o orientador do grupo, e a partir daí, sim, começa a conversar, e ele vai, né, conduzindo, vai ouvindo vocês também, e por aí vai, né? Diferente de um curso que tem ali uma aula. Não quer dizer que também as pessoas não possam participar. Pelo menos no meu estilo, eu conto muito com a participação dos alunos, né? Mas é claro que quando eu estou ministrando um curso, eu vou conduzir, eu vou, né, entregar ali um material que se criou uma expectativa em torno dele, um tema, um autor, etc. Mas eu particularmente gosto que os alunos participem, né? Senão, acho que não faz muito sentido. Até porque, gente, a psicanálise, ela não é aprendida sem vivência, né? Senão a gente faria só um curso gravado, sem contato nenhum com o professor, com os colegas.
Acho que a psicanálise é essa, você vai assimilar, você introjeta, você questiona, vem uma dúvida, vai atrás de uma outra coisa, vem um complemento. É assim que se dá a formação do analista. Não é, por exemplo, tá? Eu vou dar uma exagerada aqui. Lá quando a gente estava na minha época era segundo grau, quinta série, por aí, a gente faz lá o exercício e o professor corrige, está certo e está errado, nota X, Y, Z. Não, é uma assimilação, tem uma participação ativa de todos, né? Precisa desse diálogo, que é o que vai colocar a vida na transmissão da psicanálise. Não é algo pacífico. Olha, estão perguntando aqui se está caindo. Tá todo mundo com sinal? Tá chegando direitinho aí? Estão me ouvindo? Oi, Eunice, lá de Brasília, um beijo. Bom, aí, então, retomando, né? A Sara tá ouvindo bem, a Raquel, literatura e psicanálise, a Ingrid. Então vamos lá, que bom. Então vamos lá. Retomando aqui, né, a parte didática, esse tripé, a perna do tripé, que é a parte didática, teórica. Olha, tá sem sinal para Rosângela. Não saberia dizer. A maioria tá falando que tá. Mas tem algumas internet aí caindo. Ai, ai, ai. Bom, como a maioria falou que tá tudo ok, eu vou prosseguir, tá? Mas por favor, me sinalizem aí. Bom, então vai desde a leitura até cursos de variadas durações, os grupos de estudo. Então você tem cursos breves, tem cursos, não é curso, palestra, encontro, cada um vai dar um nome. Às vezes você pode fazer um curso de 2 horas sobre um tema. Você está formado psicanalista só com isso? Claro que não. Mas a formação em psicanálise, ela é uma construção, né? Como se fosse uma casa. São vários tijolos que você vai colocar para erguer essa casa, para levantar, para construir essa casa. Não é uma ação isolada, não é um curso isolado, mesmo falando só da parte didática. Então vai a parte didática, leitura individual, leitura em grupo, nos grupos de estudo, palestras, cursos de breve duração, de média duração e de longa duração, a formação em psicanálise propriamente dita, que é um curso extenso, geralmente se faz numa escola, num instituto, né? Não é uma pessoa sozinha, um único professor que vai oferecer um curso de formação em psicanálise. Geralmente tem uma escola que vai oferecer ali várias atividades. Esse curso de formação em psicanálise, inclusive, não é só teoria, inclui as supervisões clínicas e exige-se, sim, que este analista em formação faça análise, né? Então ali repete-se o que o Freud fala do tripé, mesmo dentro de um curso que é uma das pernas do tripé, mas ele puxa as outras. Esses cursos são de duração aí aproximada de 3 anos, mas não é só este curso que forma o psicanalista. Inclusive, antes de entrar num curso de formação em psicanálise, precisas ter trilhado um caminho. Qualquer curso sério de psicanálise, qualquer escola séria que de fato se propõe, né, a formar com seriedade, que é como deve ser formado um psicanalista, ele vai exigir que os seus candidatos tenham já algum conhecimento em psicanálise. Daí a importância dos cursos breves, da leitura e dos cursos média duração antes de se entrar numa formação. Então, uma escola mesmo séria, ela tem uma seleção
e ela de fato vai aceitar quem já está. Por que isso? No momento ali, já um pouco mais adiantado, no sentido assim de, senão você não aproveita bem o curso. Não dá, por exemplo, para ouvir falar em pulsão, em transferência pela primeira vez ou pela segunda vez num curso de formação em psicanálise. Exige que você já tenha um conhecimento maior para que você possa aproveitar bem, senão o curso não vai conseguir aprofundar na exploração desses conceitos, né? Então não tenham pressa de entrar logo num curso de formação, porque não é o curso, não é como, por exemplo, o curso de psicologia. Você termina os 5 anos, você sai com um diploma que está lá dito, você é psicólogo, você pode fazer, você pode exercer legalmente a psicologia. A psicanálise não vai por aí. Por quê? Porque, como eu falei aqui o tempo todo, a formação não se dá só pelo intelecto. É uma junção e tem um amadurecimento da apropriação dessa teoria, né? Para que, de fato, a gente consiga usar ali de modo mais tranquilo no consultório. Então, tem até um colega lá das Minas Gerais, né, Alexandre Simões, eu já citei ele aqui numa live, que ele diz: o que forma o analista não é um curso, é um percurso. Tá? Então não adianta eu fazer um curso de 3 anos, de 4 anos, só esse curso isoladamente e achar que eu sou uma psicanalista. Não. Né? A gente, de fato, precisa também falar sobre isso na análise, precisa levar os atendimentos para a supervisão, precisa ouvir várias pessoas, vários professores, vários interlocutores, ler vários autores diferentes e aí aproveitar esse curso, para depois aproveitar esse curso. Então, se tem uma coisa que não combina com formação em psicanálise, é pressa. Não dá para conjugar essas duas ideias, pressa e formação em psicanálise. Tá? Deixa eu ver. Eu acho que eu posso abrir para as perguntas, né? Deixa eu ver. Das perguntas que eu recebi no quiz. Tinha uma outra aqui que eu não respondi. Mas vamos ver se ela vai aparecer aqui, senão eu acrescento. Agora, aqui, olha, é um percurso infinito, como um curso de um rio, é por aí, né? E é isso indicativo de que a gente é analista, é quando a gente prossegue, a gente está andando, a gente não parou. Né? Vamos ver... Ai, que pergunta difícil. Vamos ver se eu entendi a pergunta. É necessário que o paciente assine uma lista de presença com faltas e atrasos? Será que é o paciente ou é o aluno em formação? Se for o paciente, não. Talvez você esteja pensando numa análise didática, uma análise de um analista em formação? Não. Não é o fato dele não faltar nenhuma sessão que necessariamente ele está em análise, né? Por exemplo, se a gente pega aquele conceito da Beth Joseph do paciente de difícil acesso, é um paciente que não se deixa penetrar psiquicamente pelo analista. Então, mesmo que ele vá à análise assiduamente, muito raramente o analista consegue tocá-lo de modo nas suas emoções. Então, não necessariamente aquele paciente que nunca falta tem um progresso, mas é comum sim. A pessoa que está de fato envolvida, está em análise, está revisitando aí a sua história, sim, a adesão dela tende a ser maior, ela falta pouquíssimo, tá? Mas não, mesmo na análise didática não existe esse controle de presença, é um processo que se dá no psiquismo.
Eu acho que tem uma. Eita, deixa eu ver se eu. Não. Ana, o que você acha de um analisando já em alta com um determinado analista? Agora, neste momento, ser. Aí eu vi que tem um outro quadrinho, ser supervisionando. Não, em princípio, eu acho tranquilo. Se a análise foi concluída, se ele teve alta, já tem um tempo, é uma coisa que talvez só o analista dele e ele possa dizer, né? Porque sem conhecer como andou esta análise, é um pouco difícil. Mas se de fato teve uma alta, se passou um tempo, pode ser possível. Mas aí eu vou aqui fazer um papel de advogado do diabo. Será que houve de fato uma alta ou este paciente ainda está ligado de algum jeito nesse analista para, né, querer continuar ali com a supervisão dele? É para pensar, não tem resposta pronta, né? Acho que esse é para ser pensado isso e talvez até discutido com com o analista, né? Vamos lá. Qual é o melhor curso para se formar psicanalista? Bom, acho que não tem um melhor curso, né? Tem vários cursos bons, mas tem acima de tudo a condição interna desse analista em formação. O quanto ele está voltado, o quanto ele está lendo, elaborando, de fato envolvido, como é que está a análise pessoal dele, lembrando que só o curso não forma analista, né? O quanto ele está podendo fazer as supervisões, é todo esse conjunto. Acho que não existe um curso melhor, mas existe sim cursos mais consistentes, com propostas ali de fato muito próximas à psicanálise, né? E tem também, e aí isso é bem antes de internet, de redes sociais, tá, gente? Já tinha um movimento nos últimos 15 anos, talvez para cá, que houve uma explosão de cursos de psicanálise Brasil afora, e alguns tem cursos, como eu acabei de falar, muitos cursos bons. O Brasil tem uma boa tradição em psicanálise, excelentes psicanalistas, né? E isso vai se desdobrando em outras pessoas que vão se formando e vão dando, né, supervisões e cursos breves e etc, etc. Mas também nessa explosão aí, que era uma preocupação do Freud já lá atrás, né, de quanto isso se afastaria. Tem muitos cursos com uma proposta aí para ser econômica nas palavras, com uma proposta duvidosa. Por isso tem que ter um cuidado muito especial. Tentem ver qual a formação desses professores. De fato, eles têm uma estrada aí, né, trilharam um caminho sólido para agora estar nessa posição de transmissor da psicanálise. Acho que isso pode ser observado, deve ser observado. O tempo de análise, você diria que tem um tempo mínimo? Não dá para dizer, né? O que dá para dizer é que é um processo longo, né? Uma análise de fato, né? Para revisitar toda uma história, todos os complexos, né, do paciente, resistências e etc., precisa de tempo. Olha aqui, vamos lá. Como então saber quando se está pronto? Quando se está pronto para, eu imagino, para começar a atender, né? Aí, Fernanda, eu vou pegar, juntar essa sua pergunta com outras que eu recebi no quiz, que era mais ou menos assim. Fiz uma formação, mas não me sinto preparada. Isso é normal?
E a outra pergunta era: quando começar a atender, como saber o que você me indica para quem vai atender o primeiro paciente? Né? Acho que estão todas ali no mesmo campo, essas perguntas. E como em psicanálise, nada assim é objetivo, né? Tem alguns critérios, né? A primeiro é essa questão ética, né? De uma consulta, né? A si mesmo. De fato, eu me sinto, não sei se pronta ou minimamente ali preparada para atender. E a resposta é difícil, porque dependendo do nível de cobrança, da exigência superegóica desse analista, ele também pode cair num outro campo, que é uma idealização de ser aquela pessoa que vai dar conta de tudo, que nunca vai ter dúvida diante de um paciente. Isso também não existe. É um analista idealizado, aquele analista que dá conta de tudo. Mas a questão é: eu de fato, né, já ali atendi, eu estou em análise, eu estou fazendo supervisão, eu tenho como fazer supervisão, eu tenho tempo para pensar esse paciente, eu já estudei ali o mínimo suficiente para entender ali minimamente o que acontece, o que pode acontecer no set. Acho que pode ser um bom indicativo. Então, a sua estrada, não é que você tem que ter 10 anos, 15, 20 anos de estudo para começar a atender, mas passa por uma questão muito pessoal, que inclusive um bom lugar também para a gente levar isso é para o divã, né? O que mobiliza? É uma insegurança ou é algo da ordem objetiva que de fato talvez seja ainda precipitado, ou é uma cobrança extrema? Então passa um pouco por aí. Mas eu acho que é um indicativo. Se a pessoa está em análise, se ela está aí com, né, algum conhecimento ali, uma intimidade razoável com essa teoria e tudo isso, se ela está em supervisão ou vai começar uma supervisão, eu acho que são indícios, são indicativos. Mas é muito pessoal também, né, a resposta. Muito pessoal. Mas é importante tentar entender o que é cobrança, o que é idealização e o que é de fato real e objetivo. No sentido de que, olha, eu li 2 textos do Freud só na minha vida e será que dá para atender a partir daí? Ou é melhor eu, né, seguir um pouco mais nessa formação antes de começar a atender? Então o diálogo passa por aí. Vamos lá. Olha aqui. Para ser psicanalista, tenho que ter formação em psicologia? Não, não precisa. São campos diferentes, embora tenha uma proximidade, né? Todos falam do psiquismo, né? Tratam do psiquismo, só que de lugares diferentes. Ocorre que no Brasil, boa parte, acho que a maioria das pessoas tem o primeiro contato com a psicanálise no curso de psicologia. Então é muito comum aqui no Brasil ter um grande número de psicólogos que optam pela psicanálise e a partir da psicologia vão buscar a formação em psicanálise. Mas não é uma exigência. A psicanálise é diferente da psicologia. Eu não sei se eu fui muito econômica ou se deu para responder, senão vocês podem complementar aí a pergunta, por favor. Beber uma água. Tô gostando aqui do nosso diálogo, não sei vocês. Aqui. Vamos lá. Você vê algum impedimento se a minha linha será freudiana e se eu fizer a minha análise com uma lacaniana? Eu acho que não, não é um impedimento. Por que não?
porque apesar de ser escolas distintas, né? A Lacan está inscrito ali no que a gente chama de escola francesa da psicanálise, e a escola inglesa ela é baseada em Freud, Winnicott, Bion e Melanie Klein, principalmente, não só, né, mas são os mais robustos pilares. Ambas têm ali o inconsciente como objeto de estudo. Inclusive, a formação de Lacan se dá a partir de Freud. O Lacan dizia algo mais ou menos assim: não sei por que vocês dizem que são lacanianos, porque eu mesmo sou freudiano, né? Então, estudar Lacan envolve estudar Freud. Então, tem essa similaridade. A escuta do seu analista vai ser a escuta do inconsciente. Agora, é claro que tem ali muita coisa diferente também, na técnica acima de tudo, né? É um outro modo de ver. Então, nesse sentido, tem essa diferença, mas eu não vejo como um impeditivo, exatamente como um impeditivo, né? Se você quer seguir a linha freudiana. Deixa eu ver. Você tem algum curso começando agora? Olha, curioso. Eu estou terminando, acho que é no próximo sábado, vai ser a última aula do curso de introdução à psicanálise, mas em Freud. Foram 9 encontros, a gente está indo para o último. E o grupo, né, quer ter continuidade, claro, com outros textos. E esse mesmo horário do sábado, já que esse grupo termina agora, eu estou terminando de organizar um curso para o próximo semestre, que vai ser a introdução a Winnicott, Klein e Freud. Então, acho que semana que vem eu já consigo postar alguma coisa aqui. O curso será aos sábados e está previsto para começar 27 de fevereiro, tá? Além disso, eu estava pensando em fazer um grupo de estudos, mas o grupo de estudos não dá para eu adiantar agora, mesmo fechar, se eu vou realmente conseguir fazer no próximo semestre ou não, porque eu tenho que terminar meu doutorado, né? Eu tenho e quero terminar no próximo semestre. Então, eu estou ainda analisando se eu vou conseguir oferecer o grupo de estudos semestre que vem ou não. Essa resposta eu vou ficar devendo. Já tem até algumas pessoas que mandaram no direct, olha, como me avisa e tal, e eu quero fazer, mas tem um limite, né? Princípio do prazer e princípio da realidade aí se impondo. Eu vou terminar aqui minhas atividades da universidade, entregar as notas e parar. Imagino que semana que vem e ver como é que isso vai se organizar. Mas o curso sim será aos sábados. E eu vou, na próxima semana eu já tenho alguma diretriz aí sobre o curso mais clara, e também se vocês quiserem deixar o e-mail de vocês no meu direct, eu posso enviar depois também as informações já mais organizadas, tá? Será um prazer. Deixa eu ver. Então, não é agora, mas é em fevereiro começa. E aqui tem uma última pergunta na caixinha, a última, a penúltima. Então, não falamos em cura e sim a psicanálise como uma transformação? Olha só. Não, existe cura em psicanálise, sim. Se você pensar o sofrimento psíquico evidenciado num sintoma, e que a partir do momento que a análise desenvolve, que essa pessoa se conhece mais, né, aprende a conhecer a si mesmo muito mais, o inconsciente, etc. e tal, a cura se dá naturalmente, né? A supressão desses sintomas, mas será sempre uma consequência. Diferente do psiquiatra,
que vai ali medicar o paciente para que aquele sintoma reduza ou desapareça, o psicanalista ele não vai ter como uma preocupação central o sintoma propriamente dito, mas o sofrimento, a dor, a angústia, o desamparo, entre outros aspectos, e vai se cuidar disso. E geralmente um dos efeitos disso tudo é que esses sintomas minimizem, desapareçam, né? Nesse sentido, a gente pode pensar assim, dessa forma. Eu não sei o que eu estou fazendo, que eu não estou conseguindo. Ai, olha, eu recebi um e-mail aqui para mandar do curso. Eu vou tentar sem interromper aqui, mas se você puder, Neves, me mandar no direct, tô tentando anotar aqui, mas é que depois essas caixinhas de pergunta elas somem, né? Então eu tenho medo de perder aqui o seu contato. Pessoal, opa, peraí. Eu não consigo tirar a pergunta. Vocês querem colocar mais alguma questão, fazer uma pergunta, fazer uma observação? Obrigada, Ana. Olha só, uma reflexão pessoal, mas uma pergunta também, né? Eu consigo bancar o meu desejo? Aí eu só queria entender em que sentido, né? Bancar o meu desejo e me implico em meu processo de análise. Bancar o desejo seria exatamente o quê? Talvez algo de não abandonar as idealizações, os complexos e mesmo assim entrar em análise? Seria isso? Se você pudesse só me explicar aqui para ver, e aí a gente pode falar sobre isso. Então, assim, tá, desculpa, não é a pergunta. Obrigada, Sandra. Obrigada. Para estudar o Winnicott, precisa estudar obrigatoriamente Klein? Obrigatoriamente não é uma obrigatoriedade estudar os dois de jeito nenhum. Legal, Tânia, que bom, né? Acho que alguns de vocês estão falando que foi legal a nossa conversa, esclarecedora, que bom, que bom. Esses quiz, quando eu lanço, às vezes eu dou algum retorno, né, ali nos stories logo em seguida, mas veio tanta pergunta, tantas colocações que eu falei, gente, acho que abarca uma live aqui para abarcar todos esses pontos, né? Então, porque se eu coloco um quiz, eu estou instigando um diálogo. E é importante ter uma contrapartida aqui, uma devolutiva, não só lançar o quiz e deixar aí os comentários abandonados, né? Então essa live veio disso, desse quiz sobre a formação do analista. Vamos lá, deixa eu ver aqui se eu perdi alguma coisa. Acho que é isso. Bom, se vocês não tiverem mais alguma pergunta, então a gente encerra por aqui. Quero agradecer a presença de cada um de vocês. Para mim foi uma delícia essa conversa. Enfim, vamos manter esse diálogo. Vocês podem sugerir temas nos comentários aí dos posts que eu faço, podem se manifestar, mandar um direct. Queria então agradecer vocês por essa conversa tão gostosa, tão interessante. E dia 5 eu vou fazer uma live com um colega que já esteve aqui, inclusive 2 vezes, o Ivan Capelato. Ele vai voltar para a gente falar da polarização. Não é uma live sobre política, mas é para pensar o psiquismo humano que mobiliza esses comportamentos e esses discursos tão arraigados, né?
Então, na verdade, a gente vai falar do psiquismo a partir desses comportamentos extremados, polarizados. Vai ser dia 5, sábado, às 16 horas também. Ai, que bom, Neves, que você gostou. Foi um prazer tê-lo aqui. Obrigada, Lúcia. Um beijo. Fernanda é a aluna da introdução, é uma querida lá do Recife. Tânia, eu que agradeço. A Maria, eu também agradeço. A Rosângela, Sara, o Jorge. Um abração, bom domingo também para o Jorge e para todos vocês. Então eu vou gravar, vou salvar a live agora aqui no IGTV. Se vocês conhecerem alguém que tem interesse, vocês podem encaminhar a live. Obrigada, Cláudia. E acho que na terça-feira vai ficar lá no YouTube para a turma que gosta de ver na televisão. Um abraço, um bom domingo para todos. Obrigada, Jadevir. Obrigada, Cláudia. Um abraço. Vamos lá, agora encerrar.